Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4 do PET 3, nós vamos falar sobre o realismo e o naturalismo, que são essas duas escolas literárias que se desenvolveram aqui no Brasil na segunda metade, mais para o final do século XIX, né? Em oposição à escola literária anterior, que era o romantismo. Enquanto que no romantismo, uma das principais características era o apreço pela idealização, no realismo e no naturalismo existe um apreço pelo realismo, por retratar, né, procurar retratar a sociedade de uma forma mais realista, de uma forma mais nua e crua, digamos assim. Então, aqui o PET trouxe esse quadro comparativo, né, comparando aqui as principais características do realismo e do naturalismo. Você vai fazer a leitura desse texto aqui. Mas, pessoal, esse material de estudo que foi colocado aqui no PET, na minha opinião, ele não é suficiente para que o aluno compreenda o que foi o realismo e o que foi o naturalismo. Então, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima nos cards o link de um vídeo que explica melhor, explica mais detalhadamente essas duas escolas literárias, né, como material de estudo complementar. E os professores, né, que estejam assistindo a este vídeo, se vocês quiserem utilizar esse material como complemento aí dos estudos nas turmas de vocês, ou de repente utilizar o material nas atividades complementares, vocês podem ficar à vontade. Então, vou deixar o link aqui desse material, né, desse vídeo, que vai explicar melhor aqui esse conteúdo para vocês. Aqui no canal também tem um vídeo, né, um link de um vídeo, que é de um filme que é a adaptação de uma obra realista, que é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, esse livro foi adaptado para a linguagem cinematográfica, ele se transformou em um filme, e aqui no meu canal tem esse filme para vocês assistirem, caso vocês queiram, né? Também pode ser utilizado aí pelos professores como um material complementar, como uma atividade complementar. De repente, vocês podem pedir para os alunos assistirem ao filme e aí responderem algum questionário elaborado por vocês. Então, vou deixar o link desse filme aqui também no canal, tá? Que é o filme Memórias Póstumas. Então, vamos aqui às atividades. Número 1. Leia o primeiro parágrafo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Depois, responda o que se pede. Então, esse romance começa assim, ó. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas sim um defunto autor. Para quem a campa foi outro berço. Campa é a laje que cobre o túmulo. A segunda é que o escrito ficaria mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, no começo, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco é a coleção dos 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aqui nesse parágrafo, nesse trecho, o personagem Brás Cubas está dizendo, né, está contando que ele vai contar as suas memórias, que esse livro, essa obra, trata-se das memórias do Brás Cubas, mas que ele tem uma característica especial, porque, na verdade, quando ele começa a escrever, a criar essas memórias, ele já está morto.
né? Então ele fica nessa dúvida se ele começava a contar a história dele pelo início, pelo nascimento dele, ou se ele começava a contar a história de vida dele começando pela morte dele. Afinal de contas, ele não é um autor comum, né? Porque, na verdade, ele é um defunto autor. Quando ele está escrevendo o livro, quando ele está contando as suas memórias, o Brás Cubas, ele já está morto, né? Então, essa é uma característica bem peculiar dessa obra, porque ela é contada por um personagem que já está morto. É o personagem contando a história de vida dele, né? Então, ele decide começar a contar a história da vida dele, começando pela morte, né? Ele decide começar a contar essa história a partir da morte dele. Quais foram as duas considerações que levaram Brás Cubas a contar, em primeiro lugar, a sua morte? Foi o seguinte: primeiro, porque ele não é um autor comum, pois é um defunto autor, ou seja, está contando suas memórias depois de morto. Por isso, considera que não deveria seguir o senso comum e começar sua narrativa pelo nascimento, mas sim pela morte. E a segunda consideração é que, escrevendo assim, começando pela morte, o seu texto ficaria mais galante, mais novo. Ele iria inovar. Questão 2. Ainda sobre o trecho lido de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, responda: o romance narra, em vida, que Brás Cubas escreveu vários poemas e artigos para jornais e revistas. Com isso, confirma o fato de que ele é um defunto autor e não um autor defunto. Então, quando o texto lá, o livro, né, a obra Brás Cubas, diz que em vida esse personagem já havia escrito poemas e artigos, o que isso significa para a obra em si? Isso significa que antes da morte ele já era um autor, porque já tinha produzido algumas coisas escritas. Então ele já escrevia. Mas, diferente de outros autores que pararam de produzir após morrerem, ele continuava escrevendo depois de morto. Portanto, ele era um defunto autor, porque mesmo depois da morte, ele continuou escrevendo, ele escreveu as suas memórias. Por isso que ele é um defunto autor. Agora, para responder as perguntas, você precisa ler um trecho do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que é um exemplo de texto naturalista. Nesse trecho aqui, tem dois personagens conversando, eles são amigos, tem o Raimundo e o Manuel. O Manuel é um homem branco e o Raimundo, aqui no texto, ele é descrito como mulato. Então, ele é um personagem com descendência afro, né? Ele é descendente de escravizados. E o Raimundo, ele queria se casar com uma moça chamada Ana Rosa, que é parente aqui do Manuel, né? Esse amigo dele. Mas o Manuel está contando para o Raimundo que esse pedido dele foi recusado. Não pelo Manuel, se fosse pelo Manuel ele deixava, mas a família toda, né, a família da Ana Rosa, do Manuel, toda essa família não aceita casamento entre um mulato, é a forma como ele é descrito no texto, tá, gente? Então, não aceita o casamento entre uma moça branca e um personagem, né, uma pessoa que seja mulata. Então, eles não aceitam esse casamento. Eles têm o que o Manuel chama de um prejuízo contra os mulatos. Então, é um preconceito contra as pessoas com descendência africana. Então, eles não aceitam esse casamento. E é sobre isso que o texto vai falar, né? Contando aqui que o Raimundo fica bravo, né? Começa a ter alguns pensamentos de bastante revolta com relação a essa recusa, só pelo fato da cor da pele, diferente da cor da pele da moça com a qual ele queria se casar. Então, vamos aqui à questão número 3. O texto nos mostra que o romance trata de um tipo de preconceito. Qual preconceito é esse? Justifique. É o preconceito racial. Uma vez que Raimundo foi rejeitado como pretendente de uma moça, pois sua família e a sociedade da qual ela fazia parte não aceitavam casamentos entre seus integrantes, brancos e pessoas negras ou afrodescendentes. Embora fosse um homem honrado, Raimundo não poderia casar-se com essa moça branca unicamente devido à cor de sua pele e sua descendência. Então, isso revela, isso retrata aí, isso descreve, representa o preconceito racial. Questão 4. O texto apresenta indícios de um prejuízo, de um preconceito social?
Qual trecho pode comprovar essa afirmação? Como este prejuízo ainda está presente na sociedade, na nossa sociedade? Então, sim, o texto retrata uma sociedade que rejeitava as pessoas descendentes de escravizados, o que pode ser comprovado pelo trecho. Concordo que seja um prejuízo, um preconceito tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção, né, o preconceito contra os mulatos. Esse prejuízo ou preconceito perdura na sociedade atual, que continua sendo racista, discriminando as pessoas devido à sua cor de pele. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo para acompanhar as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!